Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as partidas que aconteceram agora pela oitava e também pela 10ª rodada do Campeonato Alemão. Oitava da Bundesliga principal, 10ª rodada da Bundesliga 2, tá certo? Então a gente vai começar aqui, tem bastante jogo legal, tem muita coisa que aconteceu neste fim de semana que eu vou trazer aqui pra gente, tá certo? Vamos pro vídeo? Bom, a rodada começou lá na sexta-feira com Hoffenheim e Colônia. E olha, o Hoffenheim passou o carro. Foi aquilo que a gente sempre fala, né? O Hoffenheim é um time imprevisível. Ele pode estar muito bem ou muito mal, sim, na mesma semana. É uma equipe que num dia pode fazer 5-0 e no outro dia ficar num 0-0 feio contra um time de segunda divisão. Então, o Hoffenheim acaba oscilando bastante, mas sempre depois das datas FIFA, né, das pausas pelos campeonatos internacionais, o Hoffenheim sempre volta bem e aconteceu novamente esse 5-0, mostrou aí o tamanho do Hoffenheim nessa partida, veio inspirado e passou o carro por cima do Colônia. União Berlim e Wolfsburg. Aqui o União Berlim tá seguindo aquele caminho que eu falei quando acabou a última temporada, né? Ali quando acabou a temporada passada, eu falei, nas 8 primeiras rodadas, o União Berlim vai estar no topo da tabela, surpreendendo todo mundo, por conta da continuidade do trabalho do Urs Fischer. E cara, eles chegaram lá, acabou a oitava rodada, estão em 5º lugar. Então isso mostra bastante pra gente, além de estar em 5º lugar, só estão a 4 pontos do primeiro colocado. Então é uma diferença muito pequena para uma equipe que tem muita qualidade, né, e pouca mídia, como é o caso do União Berlim. Então eu acho isso muito legal, o União se mostrou superior ao Wolfsburg, a lua de mel, Mark Van Bommel e torcida do Wolfsburg também tá indo pro saco, né, a gente tá percebendo que ele não tá conseguindo cumprir com tudo aquilo, com todas as expectativas que se tinham quanto a Mark Van Bommel. Ele começou muito bem, com 4 vitórias em 4 jogos, e depois disso, nas outras 4 rodadas, ele só conseguiu um empatezinho. Então, isso mostra um pouquinho de como decaiu, né, o nível do Wolfsburg. A Eintracht Frankfurt e Hertha Berlim, o Hertha Berlim venceu por 2-1 fora de casa. Isso já não acontecia, tinha muito tempo, né? Igual eu falei no vídeo da sexta-feira. Fazia bastante tempo que o Hertha não vencia fora de casa contra o Eintracht, e nesse caso aconteceu, né? A equipe acabou jogando melhor, o Eintracht Frankfurt entrou sem muita vontade, parecia o time não estava conseguindo criar direito. Acho que ainda tem um problema muito sério defensivamente. Tinha encontrado uma maneira, mas o Hasebe estava machucado, né? Um dos medalhões dessa equipe, Makoto Hasebe, estava machucado, e aí por conta disso o Tuta tinha sido titular. Mas aí, agora que o Hasebe voltou dessa lesão, né, o treinador Oliver Glasner falou, bom, vou pôr o Hasebe como titular, né, o cara é um dos líderes do elenco, pôs o Hasebe como titular, e aí a defesa voltou a ficar fragilizada, tinha se encontrado e agora perdeu novamente todo aquele poderio defensivo que tinha encontrado com o esquema de 3 zagueiros e atuando com o brasileiro Tuta. Perdeu isso, o Hertha Berlim se aproveitou dessa situação, depois a Eintracht ainda conseguiu fazer ali um golzinho com Gonçalo Paciência de pênalti, mas nada muito brilhante de tudo aquilo que a gente esperava do Eintracht, que na última rodada tinha vencido do Bayern de Munique. Borussia Dortmund e Mainz 05, Borussia Dortmund venceu aqui por 3-1 dentro de casa. Eu falei que ia ser um jogo onde o Dortmund ia vencer, mas ia tomar gol. Então, se pagou exatamente tudo aquilo que eu disse. Até o momento não existiu um jogo dessa Bundesliga que o Borussia Dortmund não levou gols. Então, isso mostra também a fragilidade dos aurinegros, principalmente nesse setor defensivo, e que pode ser um espaço muito bem explorado em torneios mais competitivos, como é o caso também da Champions League. Mas, por outro lado, a equipe está jogando muito bem, o Haaland se encontrou de novo, voltou marcando muitos gols, né? Fez ali 2 gols já nessa partida. Realmente o cara tá muito assim, tá jogando horrores, é bizarro você ver o Haaland jogando, tá sendo muito legal de acompanhar toda essa qualidade dentro do futebol alemão. Freiburg e RB Leipzig, eu imaginei até que o Freiburg fosse conseguir vencer essa partida, mas o Leipzig conseguiu se travar bastante ali no começo do jogo, onde era o ponto mais forte do Freiburg. Aqueles primeiros 20 minutos, o Freiburg sempre atuava e atuava muito bem, marcava gols nos primeiros 20 minutos, e o Leipzig conseguiu neutralizar isso. Abriu o placar com o Forsberg e depois, só no segundo tempo, o Freiburg conseguiu empatar essa partida. Ali durante bastante tempo ficou perigando não conseguir o resultado, mas continua invicto no campeonato Freiburg. Greuther Fürth e Bochum, né? O Bochum mesmo fora de casa venceu também, como eu previ aqui na sexta-feira.
era o de se esperar, né? O Greuther não conseguiu entrar no ritmo da Bundesliga. O Greuther ainda tá tendo muitas dificuldades, não tá conseguindo se encontrar, tá sofrendo bastante. E mesmo dentro de casa, jogando contra outra equipe que acabou de subir para a primeira divisão, não conseguiu fazer resultado. Então isso mostra um pouquinho da fragilidade do Greuther no momento. Borussia Mönchengladbach e Stuttgart. O Borussia Mönchengladbach empatou em 1-1 aqui dentro de casa, né? O Stuttgart conseguiu fazer frente, a gente não estava esperando tudo isso, né, do Stuttgart. Eu, particularmente, sei que a equipe está conseguindo se desenvolver, mas não imaginava que conseguisse um empate fora de casa contra o Mönchengladbach, mas conseguiu, e aí a gente vê também um pouco da fragilidade, né, do Mönchengladbach nessa partida. O grande jogo da rodada entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Bayern de Munique venceu por 5-1 fora de casa. Foi um atropelo, um espanco completo, assim. O Leverkusen parecia que não era o Leverkusen, não conseguiu se encontrar dentro da partida, até tentou um pouco, mas não rolou. A equipe realmente teve muitas dificuldades, o Bayern começou amassando e terminou o jogo também amassando. Uma equipe que se mostrou muito superior, muito bem estudada, né? Deu pra ver que tudo que o Leverkusen tentava não conseguia. Então mostra a quantidade de estudo do Nagelsmann aí durante essas semanas, né, que antecederam por conta da data FIFA, que não teve jogo. O Nagelsmann passou bastante tempo estudando essa equipe do Bayer Leverkusen e deu pra ver que encontrou os caminhos para vencer. E para fechar a rodada, a gente teve Augsburg e Arminia Bielefeld, tirando as duas equipes que subiram recentemente, eram as duas piores equipes da Bundesliga na classificação. E continuou, não foi um jogo bonito de se ver, não foi um jogo bem desenvolvido, empate em 1-1 entre essas duas equipes, mas a gente ainda pode ver, parece que elas têm algo a entregar, mas ainda não se encontraram. E bom, vamos para a tabela? A tabela começa lá em cima com o Bayern com 19 pontos, em segundo lugar o Borussia Dortmund com 18, em terceiro o Leverkusen com 16. Em quarto, a gente tem o Freiburg com a mesma pontuação, em quinto, Union Berlin com 15 e em sexto, Wolfsburg com 13. Indo lá para baixo da tabela, a gente tem o Hertha Berlim em 13º com 9, o Eintracht Frankfurt em 14º com 8, logo abaixo o Bochum com 7 pontos, já ali na zona de relegation e rebaixamento, a gente tem o Augsburg com 6 pontos, o Arminia Bielefeld com 5 e o Greuther com apenas um pontinho, sem nenhuma vitória ainda na competição. Bom, vamos falar de Bundesliga 2? A rodada começou com Hannover e Schalke 04. O Schalke 04 venceu por 1-0 fora de casa, voltou a ficar no topo da tabela a equipe do Schalke, dos Azuis Reais, mas a gente não teve o recorde de Simon Terodde, que era o que todo mundo estava esperando, né, para essa rodada, todo mundo imaginando que ia chegar. O Terodde estava marcando todos os jogos, ele marcou, né, nessa temporada, porém, nesse ele não conseguiu encontrar o caminho do gol. Paderborn e Regensburg empataram em 1-1 na casa do Paderborn. Aqui eu acredito que o Regensburg segurou muito a pressão. O Paderborn é uma equipe superior no momento, mas acabou sofrendo, né, para poder passar pelo Regensburg e ficou apenas em um empate. Heidenheim e São Paulo. O São Paulo venceu por 4-2 fora de casa e por ser o Heidenheim, eu imaginei que fosse 2-1. Não foi 2-1, foi o dobro de 2-1. Então o Heidenheim nos demonstrou novamente que eles são apaixonados pelo 2-1, mas dessa vez o São Paulo virou nessa partida, acabou saindo atrás, virou, jogou muito bem, foi muito superior. E cara, tá dando gosto de ver o São Paulo jogar. Eu adoraria muito, gostaria demais que o São Paulo fosse para a primeira divisão do campeonato alemão. Karlsruher e Erzgebirge Aue. O Karlsruher estava vencendo por 2-0 essa partida até que teve um jogador expulso e aí o Erzgebirge começou a fazer uma pressãozinha, ainda conseguiu puxar um 2-1, mas não passou disso, acabou ficando por isso mesmo o resultado, né? O Karlsruher venceu, né? Era de se esperar. O Erzgebirge, assim como o Greuther na primeira divisão, ainda não conseguiu sua primeira vitória na competição. Ingolstadt e Holstein-Kiel empataram em 1-1. Hannover e Fortuna Düsseldorf também empataram em 1-1, assim como Hansa Rostock e Sandhausen. Foi o resultado aí predominante nessa rodada da Bundesliga 2. Já indo, né, para os últimos jogos ali no domingo, a gente teve Dinamo Dresden e Nuremberg. Nuremberg venceu por 1-0 fora de casa, surpreendendo muitas pessoas. A gente imaginava que o Dresden teria força para conseguir segurar o Nuremberg, mas o Nuremberg venceu fora de casa, excelente partida. Para fechar a rodada, o Darmstadt passou o carro por cima do Werder Bremen.
Werder Bremen precisava muito dessa vitória fora de casa contra o Darmstadt, mas o Darmstadt fez 3-0, venceu essa partida e surpreendeu também todo mundo, já que a gente estava esperando um jogo mais competitivo do Werder. Bom, vamos para a classificação? Em primeiro lugar, o São Paulo com 22 pontos, em segundo, o Regensburg com 19. Ali em terceiro, a gente tem o Schalke com a mesma pontuação. Em quarto, o Paderborn com 18, o Nuremberg com 18 vem em quinto, ainda invicto, e em sexto, o Darmstadt com 16 pontos. Lá embaixo da tabela, a gente tem o Hansa Rostock em 13º com 11 pontos, mesma pontuação do Hannover, que é 14º. Em 15º, Holstein Kiel com 9, e já na zona ali brigando contra o rebaixamento, Sandhausen é 16º com 8, Ingolstadt é 17º com 5 e o Erzgebirge é 18º com 4 pontinhos. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, é muito importante para mim. Eu gosto bastante de falar sobre isso e vocês são as pessoas que me motivam a continuar trazendo isso aqui às segundas, quartas e sextas, falando sobre futebol alemão, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!